Amigo, amiga, começamos agora mais um Se Liga. Meus amigos estão aí, aliás, nossos amigos, amigo seu também, que está aí do outro lado da telinha, que, olha, não pode se esquecer de se inscrever no nosso canal, apertar lá o sininho para ser avisado sempre que um novo programa subir, for ao ar. Aqui estão os temas polêmicos, os temas da hora, as coisas que a gente não pode deixar de comentar com vocês e de aprofundar com essas cabeças maravilhosas que estão sempre com a gente e que bom aprender com elas. O economista Manuel Tedin, o publicitário Lula Vieira, o também publicitário Elísio Pires, o consultor Paulo Fraga e o designer Marcelo Pereira, e os assuntos que a gente tem interesse em saber melhor e mais. E eles abrem um jogo para a gente, não tem segredo aqui. E o nosso tema de hoje é a temporada de caça. Por quê? Até ironicamente, alguns amigos nossos, entre eles alguns estão aqui, no nosso meio, né, brincam de que a prisão está um negócio tão vulgar, tão comum no Rio de Janeiro, que a gente chega a ficar com vergonha quando algum parente chega assim, pô, o senhor já foi preso? Não, eu nunca fui preso. Nunca foi preso? Puxa vida, que coisa. Como se só se desse importância àquilo que é escandaloso, que não é o nosso caso. Né? Nós temos, nos últimos dias, prisões em operações contínuas, que vão se aprofundando e descobrindo mais coisas de braços de corrupção que a cidade do Rio de Janeiro tem, que o estado do Rio de Janeiro tem, que parecem sem fim, que parecem sem remédio, que parecem crônicas na nossa vida, e a gente não quer que isso permaneça assim. Falei demais, vamos às nossas feras. Tocou até o telefone aqui, aviso, está na hora de ouvir vocês. Manuel Tedin, espera aí, quero saber do nosso sempre ponderado Paulo Fraga, como é que ele está vendo essa história toda de tantas prisões, de gente que batia no peito e falava assim, eu sou honesto, você não vai me ver com essa curriola, eu não ando com esse bando. E tinha o próprio bando, né? Não precisava de andar com nenhum. Olha, eu acho que nós estamos retratando uma coisa que é o inacreditável futebol clube, né? Não tem isso nas transmissões, né? Porque é uma combinação, a impressão que eu tenho, entre o chiqueiro em que virou a política, notadamente no Rio de Janeiro, e combinado com a questão voltada para a impunidade, né? Porque se não houvesse essa sensação de impunidade, as coisas não continuariam acontecendo da maneira como estão. Então, a situação é absolutamente lamentável. Marcelo, o termo do Paulo é forte, mas não foge da realidade, né? A política no Rio de Janeiro está das coisas mais sujas, se é que a gente está fazendo essa transposição de imagens do chiqueiro, um lugar de imundície. Por quê? Não tem. Marcelo, o que você está vendo aí? O que está havendo, na sua opinião? Eu acho difícil, né, saber de onde começou isso. Será que foi com a chegada do primeiro homem branco aqui, ou com a chegada da família real, fusão da Guanabara? Eu não sei. Eu sei que as coisas estão aparecendo muito agora, né? Essa investigação em cima do Crivella é um negócio inacreditável, né? Assim, os fatos, assim, 10 mil mensagens analisadas, né? O tal do Rafael Alves, que é um empresário que tem um dossiê contra ele, que despachava dentro do Palácio das Artes, ao lado do gabinete do irmão dele, que ele mandou o Crivella indicar como secretário de turismo. Um negócio, ele chantageando o prefeito o tempo todo e o prefeito cedendo. Assim, se isso não é prova, né, de quase documental sobre o que está acontecendo, o que mais seria, né? Aí vai na linha do que o Paulo falou, né? A impunidade, né? Será que vai continuar isso ad infinito, mesmo com todo o batom na cueca que já foi revelado, né? A gente fica estarrecido, né, com isso. A gente volta, Tedinho, àquela frase que já usamos aqui, que parece que vamos usar muito mais, né? Não é o governante que faz o esquema que faz o governante. Quer dizer, da mesma forma que... O que é, Marcelo?
Como que é isso? Como quebrar isso? O Witzel tinha um Peixotão, o Crivella, o Rafinha. E cada um tem o seu mentor, o seu, sei lá, que nome dá isso. Como Marcelo me deu a chave do mistério. Como quebrar isso? Como restartar esse negócio, né? Começar Isso. uma reformatada no... Então, eu costumo chamar isso de reconstrução ou reformulação das instituições. É preciso repensar as instituições do Rio de Janeiro, da cidade e do Estado. Instituições entendidas não só como uma coisa formal, mas as relações, né? Como que as coisas se dão. As instituições podem ser definidas como a maneira de fazer coisas, a maneira de fazer negócios, a maneira de fazer política. São instituições estabelecidas socialmente para acontecer daquela maneira. Se não tiver uma revisão disso, nada vai acontecer. Você tem toda a razão. O Witzel estava com o Mário Peixoto, que já tinha relações no governo anterior. Esse cara, esse Rafinha, ele tem relações com o Liesa, com escola de samba, com o Maninho e tal. Quer dizer, já estava... o que eu acho que isso corrobora muito com o irmão dele para a secretaria, para Rio Tour, né? Não, mas isso daí é o trivial simples, né? O feijão com arroz desse povo, né? Ele achava sem ser funcionário ao lado do escritório do irmão, né? Mas o fato que é mais interessante é que esses caras já estavam rondando a política do Estado e do município há muitos anos. Isso reforça a tese do Barbosa de quem faz os candidatos, quem faz o esquema não são os candidatos, é o esquema que faz os candidatos. É uma tristeza, e sem uma mudança de atitude, essa reformulação das instituições, nada vai mudar. Elísio, você... Fala, Manuel. Eu insisto naquela história, a sua atitude importa, muda seu bairro, muda sua cidade, muda seu estado. Vote bem, vote no longo prazo, não vote naquela coisa no toma lá da cá. Vote em que vai mudar. Elísio, você que é um estudioso da história do Brasil, em particular da história do Rio, e quando eu falo da história, é impossível não passar pela política, né, que faz a história. E aí, onde é que a gente empenou? Tem várias teorias a respeito, alguns partem de Leonel de Moura Brizola, outros vêm mais para cá, puxam até o Marcelo Alencar, outros puxam mais para cá ainda, dizem que essa coisa virou um negócio brabo mesmo com Cabral. Onde é que a gente empenou de vez que parece que não desempena isso, Elísio? Só um segundo, Elísio. Ele esqueceu de uma figura fundamental que o Elísio com certeza que ia falar. Do Chagas Freitas. Pois é, começamos antes lá no Chagas. Quanto é que foi isso? Na realidade, não foi com o Chagas que começou. Tem uma data simbólica do início disso aqui. 1565. Ué? Com a fundação da cidade do Rio de Janeiro... Já começou a parar. E o grande defeito é que essa cidade foi capital desde a colônia, não é só desde o Império, não. Desde a colônia, capital. E a gente sabe que onde tem concentração de poder, tem mais chance de acontecer esse tipo de coisas. Basta lembrar que os ex-governadores do Rio de Janeiro ou estão ou foram presos por algum período, né? Esses recentes ex-governadores. Um deles, salvo engano meu, tem mais ou menos 300 anos de pena. Né? O que eu acho uma coisa extremamente positiva. Eu, como sou um otimista incorrigível, eu acho que 15 de novembro é uma chance que a gente tem de fazer grandes mudanças. Né? E só depende dos eleitores, de absolutamente mais nada. O único problema é ir votar com máscara, né? Que, aliás, está obrigatório. E levar a caneta. Não sei se vocês viram que tem uma exigência de levar a caneta para não fazer transmissão pegando a caneta lá do mesário. Então, eu acredito piamente que 15 de novembro vai ter uma mudança muito forte, com certeza. Lula Vieira, você que, como o Tedinho, o Elísio, tenho certeza que Paulo Fraga e Marcelo também, embora não externem tanto quanto nós quatro aqui, esse coração esperançoso de que a gente vai conseguir deixar um Rio de Janeiro, um Brasil melhor
os nossos filhos, netos e bisnetos. Como é que mexe nessa história? Que história é essa, Lula? Você que escreve tantas histórias de tanta gente, incluindo a sua. Que história é essa? Tem um trechinho dessa história que eu não escreveria porque é inverossímil. Não vale a pena escrever. É um sujeito, um delegado da Polícia Federal, numa determinada casa, atende o telefone, do outro lado alguém diz: se manda daí, porque é a Polícia Federal. Quem é que está falando, cara? Polícia Federal. E eu imaginei a seguinte situação, e do outro lado o cidadão que ligava dizer: e aí, cara, gostou da minha imitação do Crivella? Desligar. Você dá ao policial o aviso para ele se mandar que a polícia está chegando. Eu não teria coragem de criar isso, porque é absolutamente inverossímil. O que nós estamos mas é uma imitação perfeita. Ele imitou, inclusive, o número do celular. Exatamente. E eu estou estarrecido e fico muito preocupado que muita gente já não consegue estarrecer mais, não consegue ficar estarrecido mais e leva como natural o que nós estamos descobrindo, que o Crivella leva dinheiro, que o outro leva dinheiro, que o outro lava dinheiro. Você tem os que levam e os que lavam, e os que pagam. E você não consegue, ou dificilmente você consegue separar alguém e dizer: este não, que este é honesto. Eu estou com muito medo de qualquer um deles, porque mais dia, menos dia, você acaba descobrindo o passado enlouquecedor que todos eles têm, né? Eu estou estarrecido. Agora, a historinha do telefonema entrará para a história. Isto nós vamos passar o resto da vida se lembrando de quando o cara ligou para a própria polícia dizer: se manda, que estão prendendo gente. Essa temporada de caça, Marcelo, prossegue até... Vamos ter mais baixas até a eleição? O que você acha? Provavelmente sim, né? E acho que é em parte motivada pelo fato de ser no eleitoral, né? Interessa muita gente, né? Cada caça dessa interessa a um grupo político diferente, né? Mas, pois é. Isso que o Lula está falando, essa sensação de uma coisa feérica de roubo, né? Acaba, acho que, ajudando aos ladrões, né? A esses caras, né? Porque parece que você iguala a todo mundo, né? É uma negação da coisa como um todo. Isso é uma coisa muito preocupante mesmo, né? Paulo, mas isso não deve dizer. Fala, Lula. É que a situação está tão maluca que já vai ter gente mentindo que rouba para poder se sentir parte do grupo. O sujeito é honesto e você vai ter acusação desse tipo. Olha, cuidado, ele fica falando que é ladrão, que leva por fora, é mentira dele. Ele é honesto e as pessoas vão dizer: não é não, ele também é corrupto que nem a gente. Pois é. Deixa eu pegar pelo Elísio. Essa questão de acontecerem tantas prisões, com processos que têm 8 anos, processos que têm 12 anos, explodirem justo agora, né? Não é uma politização profunda da ação judicial? O judiciário está totalmente tomado pela política, é isso, Elísio? Ou não? Não. Na realidade, né, a tal da judicialização, né, da politização do Poder Judiciário é uma coisa que está sendo levantada há algum tempo já. Eu só queria lembrar que, sempre houve apropriação desse tipo nos governos aqui da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. O fato positivo, que eu acho que quem inaugurou isso, com todas as ressalvas, foi a Lava Jato, né? Essa é uma mentalidade que nós devemos preservar, né? Porque foi assim que países como, por exemplo, a Suécia, lá no norte da Europa, Suécia, Dinamarca, etc., não quer dizer que não tem ladrão nenhum na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia. Tem, só que tem punição, então rouba-se menos. Eu tenho uma tese até muito mais polêmica, né, nessa área, que é o seguinte: se a eleição, em vez de ser com votação, fosse por sorteio,
teríamos o mesmo parlamento, o mesmo Congresso, sem diferença nenhuma. O Congresso tem os mesmos percentuais da sociedade brasileira como um todo. Paulo, a gente acaba vendo, puxando o fio dessa meada, que tudo está dependendo da política, até porque os grandes postos no judiciário, de desembargador para cima, são indicações exclusivamente tomadas de política, mesmo naquelas cotas que são cotas das profissões, as cotas dos advogados, enfim, tem política ali. Aliás, às vezes tem muito mais política nas representações do que na própria política convencional. A gente tem de voltar. Quanto tempo mais? Vai demorar muito para a gente apurar isso aí, ou depurar isso? Com certeza. Vamos viver aí outros 1.500 anos, entendeu? Para tentar resolver isso, porque a nossa política é uma política da pior qualidade, os nossos padrões éticos não tiveram tão comprometidos como estão agora, a impunidade via politização do poder judiciário ela está aí aberta, as coisas continuam acontecendo e não há punição que possa inibir a atitude dessas pessoas. E as redes sociais vieram a complicar muito o processo, porque a narrativa da mentira, da cara de pau que eles têm em criarem narrativas que não têm contexto com a realidade dos fatos, faz com que a qualidade do voto não mude. Então, eu sou absolutamente não otimista, à luz do que o nosso querido Elísio diz, de que não há nenhuma possibilidade de que no dia 15 de novembro as pessoas façam escolhas diferentes da que têm feito ao longo desse tempo, entendeu? Só pegando um ponto que o Marcelo comentou, o negócio das mensagens, foram 1.949 mensagens entre o prefeito e o Rafael Alves. Só isso, mais nada. É inocência do prefeito, Manuel Tedin. Ele não entende muito bem, não consegue perceber quando tem um aproveitador perto dele. É isso? Sócio, né? Pois é. Corrigindo o nosso presidente. Pois é. Eu sou um sonhador, eu sou um pouco lírico, mas não chego a tanto, né? Quer dizer, o cara é um escroque, deixou muito claro que é um escroque à vera. Aquilo que o Marcelo falou é incrível, quer dizer, ele era pressionado, o parceiro dele chantageava, ele cedia a chantagem e a coisa continuava. Eu não esperava isso de você, Marcelo. Aliás, um deles era xará do nosso Marcelo Pereira. Quer dizer, uma coisa horrorosa. Quer dizer, e isso está gerando uma coisa que eu tive uma discussão no Twitter esse fim de semana que foi interessante. Um cara bem conhecido, assim, um cara público, dizendo que a corrupção tinha a ver com poder e não com caráter. Quer dizer, já tem gente achando que simplesmente por estar no poder, você, por definição, já é corrupto. É uma coisa louca, né? A gente está numa situação muito difícil. Do jeito que está montado o esquema, né? Se a gente pode dar um nome bem batido para essa história, dá para entrar nele para tentar demoli-lo, meu caro Lula Vieira, ou é missão impossível do jeito que está o esquema montado? É um pouco de pretensão demais. O que eu acho que as pessoas podem tentar fazer é dar a sua contribuição para diminuir um pouquinho o panorama. A ideia de que exista a possibilidade de alguém solitariamente representar a honestidade, ter o apoio popular e ser um ponto, um momento de curva de mudança de costumes na política é muita pretensão. Eu acho que isso realmente é trabalho para muitos anos. Acho que a gente tem que se conformar de não ver nem os netos numa nova situação, mas a gente tem que fazer um pouquinho que nos sobrar, um pouquinho que nos couber. Eu acho que pretensão a gente querer que nós próprios tenhamos a capacidade de fazer um ponto
de curva, quer dizer, no momento que as coisas comecem a mudar. Está viciado demais. Mas se a gente fizer a nossa parte, ainda que pequena, a gente contribui de alguma forma para que em algumas décadas a coisa se mude. Não podemos Edinho queria falar alguma coisa? A ideia de que a gente mude logo. Eu só queria concordar com o Lula e lembrar que a responsabilidade é nossa. Não tinha um anúncio, você que é publicitário e adora a história da publicidade, você também é responsável? Não tinha uma história dessa na década de 70, 80? Tinha. Então, tinha. É isso. Tinha. Eu acho, se eu não me engano, era a campanha do Mobral. Você também é responsável, ajude a ler e a escrever. Não era alguma coisa assim? Se todo mundo fizer a sua parte e brigar por instituições melhores, a coisa muda. Agora, não vai acontecer no fim de semana. O Lula tem razão. Isso é um processo. Mas todo mundo tem que começar agora a tomar a sua decisão de só votar em gente certa. Ah, o cara é da milícia, mas vai me ajudar aqui, não faz mal não, porque ele vai arrumar água aqui. Não faça isso. Deixa eu aproveitar aí. O que é, Marcelo? Fala. Assim, essa questão da corrupção, do poder corrompe e tal, de certa forma, sim, né? Sempre vai haver corrupção. Mas agora, o nível, assim, a qualidade da negociação política e o quão ética vai ser essa negociação e todas essas coisas, a sociedade é que dá o limite, né? Isso. Dá o limite através da pressão popular e através do voto e tal. Só que, infelizmente, por outro lado, esses caras que estão lá são, de certa forma, um reflexo da nossa sociedade também, né? E acaba tendo um círculo vicioso de que é uma coisa tão conspurcada e é uma aura tão ruim isso que atrai pessoas também. Quem se propõe a fazer política, muitas vezes são pessoas já pensando em se dar bem e participar dessas jogadas, né? Acho que é um trabalho de muito tempo de você conseguir quebrar esse ciclo vicioso, né? Paulo, a gente tem... Sim. Completou, Marcelo? Desculpe, eu acabei te interrompendo aí. Paulo, existem bons políticos. Nós mesmos nos pegamos conversando quando estamos nos nossos papos mais à vontade, citando alguns bons políticos que a gente conhece. Não dá para aumentar esse número? Não dá para convencer mais amigos competentes a caírem nesse desafio? Porque eu vejo cada dia mais as pessoas correndo dessa história. Ou dá, Paulo? Dá, mas a impressão que eu fico é de que as pessoas estão muito descrentes, né? O que é o pior dos males, né? Porque você acaba não fazendo o movimento necessário para, na linha do tempo, inverter essa lógica perversa na qual nós estamos mergulhados, né? Porque a política, cá entre nós, ela é um verdadeiro chiqueiro. E a questão é como é que você começa a fazer um processo de lavação, levar isso lá para Bahia, para Salvador, fazer um processo de lavação. Leva lá para o Bonfim. Eu gosto muito da frase atribuída a Margaret Thatcher, né, a Dama de Ferro, que dizia o que o Manuel comentou e já foi comentado, de que o mal prospera porque os homens de bem permanecem calados, né? E enquanto os homens de bem e os padrões éticos não forem mudados, nós vamos ficar nesse chiqueiro em que a gente está convivendo, entendeu? Eu gostei, Elísio, da correção. O que é, Marcelo? Paulo, você falou da coisa dos crentes, né? Enfim, né? Está sobrando para os crentes, justamente, né? A política, né? É engraçado isso. Ou pelo menos os que dizem crentes, né? Para se aproveitar, né, da situação. Lembra o texto do que o Contado Caligari escreveu semana passada, né? Estaremos condenados a ser conquistados ou dominados pelos fanáticos, né? As pessoas que são de bem, elas são céticas e não se envolvem, mas o outro lado lá é fanático e vai ocupar esse espaço, vai ser ocupado de algum jeito, né, por alguém, né? Eu gostei, Elísio, obrigado, Marcelo, pelo complemento, perfeito, mas gostei o termo que o Paulo usou para lavar, né? Ele não falou a lavagem. Porque lavagem no interior é a comida que você dá, a comida que você torna os porcos mais parrudos ainda. Ele usou lavação. Aí eu falei, ótimo, porque da lavagem é torná-los mais parrudos ainda. Mas, Elísio,
Quando o Marcelo fala uma coisa dessas, me acende uma luz vermelha de representatividade ou representação. Nós estamos representados no meio político, cada um de nós, pelo seu candidato e aquilo que a gente espera dele e a identidade que a gente tem com ele. Cada vez mais a política traz quadros medíocres, né? Miseravelmente ruins, alguns deles até, nem mediocridade conseguem alcançar, estão abaixo dessa linha. Será que a gente está errando a mão? Será que realmente a nossa sociedade está se identificando com isso aí? A nossa sociedade está numa crise de qualidade? Estou falando numericamente, não estou falando quantitativamente, não qualitativamente, Elísio. Olha, na realidade, a gente precisa ter cuidado com essa história do novo na política. Só para lembrar, o presidente é considerado novo também. O governador afastado também era considerado novo. O prefeito também, que está com os guardiões, etc., aí, também era considerado novo. Eu queria dar 2 exemplos, exatamente ao contrário disso, de 2 políticos com mais repercussão na história do Brasil e do Rio de Janeiro, que fizeram uma profunda revolução e mudaram o Brasil, e o outro mudou o Rio de Janeiro. Estou falando de Getúlio Vargas, que fez a maior transformação da história republicana do Brasil, né? Criou um novo Brasil a partir de 30. O Tedinho não concorda. Há controvérsias, hein? Essa polêmica vai virar um programa especial. Nós estamos devendo e nós o faremos. Os presidentes. Isso. Esse é um, e o outro é um outro chamado Carlos Lacerda, que fez uma profunda transformação. E outra coisa, composições políticas completamente adversas. Nós estamos falando de um ex-udenista e de um fundador do PTB. Né? Você vê que, na média, o Elísio foi muito bem. Né? Ele não é bobo, não. Ele jogou de um lado e do outro, para equilibrar. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Getúlio Vargas foi fundamental na mudança. Não, pode parar que esse é assunto do outro programa. Não, senhor, não vai melar o outro programa, não. Não, senhor, não vou deixar. Vou falar mais alto. Não vou deixar, não. Lula, é a sua vez de falar, Lula. E aí, podemos crer no voto que vem aí a partir das massas? Porque número é que faz candidato ser eleito. Eu acho que as massas vão ter que passar por uma fase de treinamento também. Essa adesão a ideia de que a imprensa é somente lembra muito o garotinho na estação de trem, botando a cabra atrás de si, no momento que um vetrílogo começou a fingir que falava com os animais. Falou com o cachorro, falou com o porquinho, até que o menino que levava a cabrinha disse o seguinte: não fala com essa cabra, que ela é muito mentirosa. Quer dizer, o que está acontecendo é exatamente isso. Nós estamos numa circunstância que não acreditamos em mais político nenhum. Eu ainda acho que essa eleição não apareceu, não se confirmou a presença de ninguém que a gente possa ter muita certeza, e as pessoas não estão tão interessadas nisso, não. Eu tenho a impressão que nós não teremos um julgamento consciente por parte do público nessa eleição para prefeito, não. Vai ser de novo na base do vamos nós, vai ser de novo eleito quem melhor se comportar em termos de construção de uma narrativa. Eu tenho muito medo que, mais uma vez, vamos escolher um doidivanas para nos governar. Doidivanas foi bom. Para pensar no valor do voto. Lula, eu estou bastante decepcionado. E erudito também. Como sempre. Lula, se liga em que essa semana? Pois é, na continuidade desse processo todo político, na escolha dos nomes para tanto o prefeito de São Paulo quanto o prefeito do Rio de Janeiro, onde a gente vai ter a oportunidade de observar com calma, quer dizer, quais são os candidatos cuja proposta passe não só por umas promessas completamente vazias, mas por uma participação mais honesta, mais consciente na política. É isso que eu estou me ligado. Elísio, se liga em quê? Eu me ligo nas próximas pesquisas
para prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Essa é a minha ligação total até 15 de novembro. Paulo Fraga, está ligado em quê? Eu, na realidade, estou chocado com a capacidade deles mentirem e nos tratarem como perfeitos idiotas. E, por enquanto, é só. Não vou falar um palavrão aqui. Não, calma. Hoje já senti que o programa tem que parar agora, senão daqui a pouco perdemos a mão aqui. Ou achamos a mão, né? Marcelo Pereira. Diga, Marcelo. Nós vamos saudar, só que eu estou assim, por enquanto é só. Cara, eu tô ligado, eu vou contrariar, eu tô ligado em São Paulo, tá? Um bololô lá, é bem interessante, hein? Tá uma corrida bem disputada lá, pode dar uma surpresa. São Paulo. Um pouquinho mais alto do que aqui. O sarrafo está mais alto, que não quer dizer que o cidadão vai fazer um belo salto, né? Não, mas a coisa tá emocionante lá, tá estranho. Vou me ligar mais. Eu não estou me ligando tanto em São Paulo, tenho que me ligar mais em São Paulo também, para aprender. Manuel Tedim, se liga em quê? Eu me lembro da responsabilidade no papel de cada cidadão no futuro da cidade, do Estado, do Brasil. Vamos acordar, cada um tem sua responsabilidade. Se todo mundo fizer um pouquinho, a coisa melhora. Vamos acreditar no longo prazo, vamos acreditar nas instituições, vamos transformar tudo numa coisa decente, parar de votar nesses vagabundos, nesses bandidos da milícia, do não sei o que lá. Vamos olhar para a história dos candidatos, o que eles fizeram na vida. Mais uma vez citando os nossos gurus da esquerda, que eu já fui da esquerda há muitos anos, mas já fui. O critério da verdade é a prática. Se o cara não pratica de um jeito, ele não vai ser do jeito que ele fala. Você tem que ver como ele se comporta. Isso, vamos olhar para o comportamento. Para qualquer marca, se você pensar bem, né? Todas são promessas, né? Inclusive os políticos como marca também. Se o cara promete uma coisa, qualquer coisa, não cumpre. Meus amigos, eu fico tão feliz quando converso com vocês sobre eleição política e político, porque vejo em vocês aquela ira santa de quando éramos meninos. E isso a gente não pode perder nunca, né? A gente não pode ficar cansado, eles não podem nos cansar, não. Né? Eles podem até, nós podemos até perder a batalha, mas essa guerra a gente não perde, não. Tem outra batalha, a gente inaugura outra. Tá bom? Aliás, nossa próxima batalha é semana que vem, com Manuel Tedim, Lula Vieira, Elísio Pires, Paulo Fraga e Marcelo Pereira, esses generosos e capacitados amigos que nos ensinam tanto toda semana. Obrigado, rapaz. Semana que vem a gente está de volta. Se liga! Até mais! Abraço! Tchau, tchau, tchau.